A JoJo está sendo muito criticada por supostamente forçar uma vida de pobre, sendo que é rica. Como o rico romantiza a pobreza, né? Toda pessoa que larga uma vida confortável pra ir, eu quero viver o mais simples, o mundo, a terra, tá romantizando sim a vida com menos, com o simples, porque vive. Gente, está. Fala com a gente, Gal Suanari. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Continuando de tretas brasileiras. Hoje a gente veio falar sobre o cancelamento da Jut Jut. Que fugiu pro mato pra não ser cancelado e acabou cancelado. Porque é essa internet que a gente vive, gente. A mulher tava quieta no mato, fazendo nada, criando o nenenzinho dela, vivendo a maternidade dela em silêncio. E fez aí a participação especial num podcast do Chico Filete, que é um jornalista muito, muito famoso no Brasil. E tá todo mundo acusando a menina Jut Jut de estar romantizando a pobreza. E uma discussão se alastrou na internet. Você não tá entendendo porra nenhuma do que a gente tá falando? Fica até o final do vídeo que vocês vão entender que é tretinha brasileira e você deve ter ouvido falar alguma coisa de Jut Jut e não entende quem que é, de onde que saiu, porque que estão cancelando a bicha que tava no mato. Fica aí. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, nos ajude a chegar em 500k, que é a meta das natisas. Sim, a gente tá caminhando pra essa meta, vai nos ajudar, vai seguir a gente também nas redes sociais pra gente ter esse contato mais próximo, vocês conhecerem um pouco mais da Natália e da Isadora. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. E lá vocês conseguem também a gente participar de decisões executivas do canal, tá? Exatamente, lá você responde a enquetes, as coisas, e você fica sabendo com antecedência o vídeo do dia. Então assim, muito melhor ficar por lá, você tá perdendo coisa ficando só aqui. Gente, Jut Jut ou Júlia, ela é uma youtuber, uma das grandes youtubers da história do YouTube Brasil, tá, gente? Ela é uma lenda. Ela era minha youtuber preferida em um determinado momento do espaço-tempo. Ela era tudo pra mim. Sei lá, ela era, gente. Ela chegou em 2014 com vários vídeos, assim, babadeiros. E ela era uma pessoa muito autêntica. Acho que ela ficou muito famosa por isso. Gente, pouca maquiagem, estética ruim atrás, vende nos carisma. Não te lembra alguém, não? A gente é 100% inspirado na Jut Jut e a gente não tem vergonha de dizer. Nem um pouco. Toda vez que a gente se sente mal porque vocês reclamam do olho mágico, que vocês falam que o nosso cenário é asqueroso, ele é mesmo. A gente tá pensando em mudar. Agora que a gente ganha um pouquinho mais de dinheiro com essa internet, quem sabe a gente vai... Não, quem sabe vai dar tudo certo. Porque, gente, final de ano, entrega de imóvel, fazer cenário novo na casa que não é nosso, tem que pedir permissão pro locatário, tem que a menina entregar uma coisa, um projeto pra gente que a gente já contratou. Muitas coisas, um projetinho 2025, entendeu? Nossa, não tem nada a ver com a Jut Jut mais, a gente tá falando da gente. Mas enfim, quando a gente fica mal porque todo mundo fala que a gente tá estética podre, eu me empodero na Jut Jut. Eu falo, gente, a mulher fazia metade da cara dela preta, a outra metade no sol. Ela fazia na sala dela, às vezes escura. Não tinha cenário, ela não tinha nada. Ela tinha um sonho e muito carisma. Isso porque Caião, né, que é o parceiro dela de canal, que foi namorado dela há muitos anos, era o cara que meio que fazia toda a cinematografia do canal. E ele é, tipo, cineasta mesmo, eu acho. Ele estudou cinema, se não me engano. Mas eu acho que essa coisa meio low budget era o charme da Jut Jut. Ela ligava a câmera e dava conselhos e falava de coisas diversas do mundo, assim. Da vida pessoal das pessoas, assim. Exato. Talvez alguns de vocês não estejam muito familiarizados, são muito novinhos, chegaram agora na internet. Ela tem uns anos que também tá afastada, sumiu. Mas busque o canal dela, que não tem como você não se apaixonar. Não tem como você não ter topado com os vídeos de, tipo assim, do batom vermelho, da falta que a falta faz, sabe? De assédio de mulheres, da gente não se amar, da gente não saber flertar, sabe? Da gente saber compartimentalizar as nossas relações. Esse eu acho que é um clássico. Esse é um clássico, galera. Jut Jut é um clássico do YouTube, um clássico da internet. Se vocês quiserem, se vocês gostam de YouTube hoje em dia, vocês têm que conhecer quem é a Jut Jut. A gente até pegou um trechinho aqui de um dos vídeos famosos dela pra ela dar uns conselhos, só pra vocês entenderem aí o que é a Jut Jut. Inclusive, Jut Jut, não dá flag nesse vídeo, tá? Que a gente vai usar sua própria imagem, a gente ama. A gente pode estar meio bias, mas a gente vai... Na hora que a gente for analisar a situação, a gente, se gostar do conteúdo dela, não vai influenciar. Vocês sabem que a gente aqui é imparcial no sentido de, tipo assim, a gente gosta ou não da pessoa, não influencia a nossa opinião sobre a atitude dela, tá? É sobre isso. Bora. Este é um filtro que eu ganhei de presente de amigos incríveis que me deram esse filtro. Só que esse filtro tem um problema, como podemos ver. Dá pra ver? O problema desse filtro? Ele pinga. Aí o que a gente pode fazer com esse problema? Ficar chateado. Ou a gente pode se dar conta de que porque esse filtro pinga, eu tô bebendo muito mais água. Porque toda hora eu tenho que desencher esse copo porque fica pingando. E aí porque eu estou bebendo muito mais água, tudo na minha vida está melhor. Então, esse vídeo vai ser sobre como coisas incríveis acontecem quando algumas coisas não vão como o planejado. Tem umas coisas na vida que dão errado. E aí por causa disso, nós temos post-it, nós temos vidro temperado,
temperado, que é aquele que quando quebra não estilhaça na sua cara, ele fica preso, só que todo quebrado. Nós temos a minha carreira no YouTube, que só aconteceu porque tudo deu errado, que eu tinha planejado. Obrigada, Nós vida. temos várias coisas que só deram certo porque alguma coisa deu errado. Só que a nossa relação com o erro, mesmo assim, a gente aprende que erro é uma desgraça, é triste, é ruim. Então você que tá aí metido num erro, aí fica achando que a vida acabou, chegou ao fim, tudo vai dar errado a partir de agora. E aí, sabe de nada, inocente. Então, Ela assim, é perfeita. E ela descreveu Natiza TV. Ela descreveu, na verdade, o Natiza. Que a gente começou nossa carreira na internet. Calma aí. Nós começamos a nossa carreira na internet em 2018, aqui no YouTube, na última semana de 2018, 2019. A gente só fez um vídeo e postamos em 2018. E o nosso canal se chamava Natiza TV. E foi o canal que nos deu a primeira plaquinha do YouTube. Sim, é um canal que a gente fala sobre K-pop, né? Quem conhece a gente mais a fundo conhece o canal também. Não tem como não conhecer quem é mais antigo de casa aqui. Mas enfim, esse canal, assim que ele chegou em 100 mil inscritos, ele foi roubado da gente. E a gente abriu um segundo canal no YouTube chamado Nath e Isa, porque a gente não queria duplicar o Natiza TV. E a gente abriu apenas pra explicar pras pessoas o porquê que o Natiza TV tinha sumido, porquê que a gente tinha caído num golpe, porquê que tinham hackeado o canal, porque o canal que antes era de K-pop agora tava fazendo umas lives de Binance Exchange pra vender criptomoeda. E aí, essa história toda nos trouxe ali 20, 30 mil pessoas, que resquício, obviamente, do Natiza TV. E a gente olhou pra aquele canal depois que o Natiza TV voltou, esse Natiza que a gente tinha aberto e falado assim, a gente vai jogar isso aqui no lixo? Vamos fazer um mousse aqui, um mousse de limão com esses limão que deram pra gente? E hoje, gente, A gente tem 2 canais com 2 placas no YouTube. E o Natiza, inclusive, é maior que o Natiza TV. então assim, juro, o dia que o nosso canal foi roubado, foi o pior dia das nossas vidas. Mas nos Hoje- trouxe o maior presente das nossas vidas. São vocês. Olha pra você ver, gente, Jut muda vidas, né? Exatamente. Tá, pra vocês, a gente tá dando aqui pra vocês um exemplo claro do que ela tá falando nesse vídeo. Então, assim, E eu acho que é por isso que ela era tão popular. Que eu acho que ela dava exemplos práticos com um jeitinho todo especial, esquisitinho, porém fofo dela de contar as coisas. Sim. Que fazia ela parecer, tipo, a irmã mais velha de todos nós, sabe? Exato. Aquela melhor amiga que todo mundo queria e precisava, sabe? Aquele ombro amigo, aquela namorada legal, aquela irmã legal. Enfim, ela era muito maneira. E assim, a carreira dela na internet começou a bombar muito ali, né? A partir de 2014, 2015. Ela era um momento ali na internet nessa época, tá, gente? Quando a gente era novinha ali, 2017, 2018. Era babado. E aí, depois ela ganhou bancada na GNT. Ela tinha todo um primor, uma estima mesmo, que levou ela pra TV. Ela foi entrevistada por Jô Soares, gente. A mulher era muito pica. Ela era gigantesca, enorme. Só que chegou um momento em que ela parou de postar, parou de fazer coisas. Começou a diminuir a produção. Começou a diminuir a produção. E em 2022 foi quando ela anunciou de vez que, tipo assim, não ia ter mais nada no canal. Acabou. Jut não existiria mais. E ela sumiu. A gata sumiu. Desapareceu do mapa. Desapareceu do mapa. Obviamente, como ela era uma pessoa muito famosa, ainda surgiu alguma coisa aqui e ali. Ela fazia uma postagem aqui ali muito críptica no Instagram, nada demais. Surgiu na mídia, obviamente, que ela tinha conhecido alguém e se tornado mãe. Não sabemos o gênero do bebê, sabemos mais ou menos quando que a criança nasceu, mas nunca vimos, ela nunca expôs. E o que tava ocorrendo aí pra todo mundo era que ela tinha abdicado da carreira dela assim tão fortemente na TV, no YouTube, produção de conteúdo intenso, porque a gente sabe, gente, a gente não tem vida. A nossa vida é produzir conteúdo. E os youtubers grandes que vocês veem, que tem vídeo praticamente todo dia, eles provavelmente vão falar a mesma coisa pra vocês. A gente tem que se dedicar a isso aqui. E assim, pra ter um filho, pra ter assim uma família, essa mais ortodoxa, coisas do tipo, realmente a carreira de YouTube suga um pouco. E aí ela tomou a decisão executiva de dar uma afastada, só que ainda assim a galera ficava, porque eu acho que aquela coisa, né, gente, quando você tem um fenômeno que do nada some, sempre vai ficar no imaginário das pessoas. Urge-se aquela necessidade de saber aonde foi parar a Jut. Exato. O que aconteceu com ela, gente? Ninguém sabia onde ela tava morando, onde ela tava. A família dela é de Niterói, a mãe dela tinha, ou ainda tem, eu acho, um salão de beleza. As pessoas ainda tentavam chegar na família dela, e aí, cadê Jut? Todo mundo fazendo a pombaleza, né? Egípcia. Ninguém sabia de nada, ninguém falava nada e tal. Até pra respeitar o desejo Lógico. dela mesmo, obviamente, de não querer identificar onde ela está e tudo mais, e viver a vida mais privada. Mas a gente pode dizer, gente, que assim, o radio silence da Jut tem sido quebrado já há algumas semanas, até por ela mesmo. Ela anunciou um tempo atrás um fan meeting, tipo um encontro com fãs, que vai acontecer em Ouro Preto, em Minas Gerais, a nossa terrinha de Minas Gerais. Uma hora de BH, nossa cidade. Exatamente. E ela pegou um auditório lá pra 200 pessoas e tal, e vai fazer um fan meet com a galera. E é um fan meet que a proposta é tipo assim: desliguem seus celulares, coloquem tudo em modo avião e vamos aproveitar esse momento aqui, eu e você, sem nada aí pra internet depois.
fãs. Tipo, fazendo encontro com fãs, mas ainda seguindo essa vibe mais low profile e privada que ela tá seguindo agora. Então, pra nós, fãs da Juti, a gente tava tipo assim, gente, olha que legal, ela tá fazendo algumas coisas. Talvez ela esteja ali ensaiando uma volta ou algo do tipo, né? Vamos aguardar até que Chico Felitti, que foi o jornalista que trouxe pra gente há algum tempo atrás aquele podcast da Mulher da Casa Abandonada. Margarida Bonetti. Margarida Bonetti. A maluca, que era do hipoglós do hipoglós na cara, que fazia palhaçadas análogas à escravidão. Essa aí, então. Ele que fez esse podcast, ele tá com outro podcast agora também. E esse podcast tem uma pegada de explicar, tipo, onde estão as pessoas que um dia eram famosas e agora estão mais sumidas da mídia. Onde essas pessoas foram parar. E o primeiro episódio foi exatamente com a Juti. E ela revelou algumas coisas pra gente. Todo mundo ficou muito feliz de saber, meu Deus, ela vai estar lá, não sei o que e tal. Esse podcast, ela contou algumas coisas. E principalmente revelou que ela está morando agora, gente, numa cidade de 1000 habitantes. Ela era uma menina que veio do Rio de Janeiro, morou durante sua carreira na internet em São Paulo, em Pinheiros. Então, se você conhece, como não tem ninguém que conheça mais o Sudeste que eu, tá, gente? Nascida e criada por pais e vós belo-horizontinos e BH, porém, o único irmão da minha mãe é carioca, ou seja, eu passei a minha vida inteira no Rio de Janeiro, inclusive é onde minha família mora atualmente, e eu moro há 3 anos em São Paulo. Então, assim, eu conheço das capitais do Sudeste. Então, pode dizer que a menina que era criada no Rio de Janeiro, depois morou muitos anos em Pinheiros, morava nos lugares mais badalados do Brasil. As maiores metrópoles brasileiras. Centros, sim. Globais, metropolitanos do nosso país. E do nada ela abdicou de tudo pra literalmente morar na roça. Vamos dar uma olhada aqui na situação da Juti com alguns criadores explicando essa situação pra gente na internet. A JoJo tá sendo muito criticada por supostamente forçar uma vida de pobre, sendo que é rica. Pra quem não sabe, a JoJo era uma das maiores influenciadoras ali por volta de 2014 ou 2018. E um dia ela simplesmente sumiu da internet. Ela sumiu e foi viver uma vida simples no interior. O Chico Felitti e a Beatriz Trevisan fizeram um podcast sobre a vida fora da internet. E o foco desse podcast é a JoJo. Eles procuraram ela por mais ou menos 6 meses. Encontraram ela numa vila que tem mais ou menos 1000 pessoas. E essas pessoas não conhecem ela como a JoJo. Eles nem sequer sabem o nome dela, só conhecem ela como a vizinha simpática, a vizinha risonha, a vizinha que tem uma vida super reservada. Ela mora atualmente numa casa muito simples, que não tem televisão, não tem Wi-Fi. Mas o que mais revoltou as pessoas foi o fato dela ter uma casa de palha numa chapada. E nessa casa de palha não tem nem banheiro. Não tem água encanada. Segundo as pessoas, ela tá romantizando a pobreza. E que pra ela é fácil fazer isso quando ela é rica. E ela pode escolher levar essa vida. Algumas pessoas também estão trazendo uma questão racial, falando que isso claramente é uma coisa de branco rico. Algumas pessoas estão falando que esses comentários negativos que ela tá recebendo é a própria resposta do porquê que ela sumiu da internet. Mas a grande questão é que as pessoas estão interpretando errado uma coisa que ela fala no podcast. Ela não mora nessa casa de palha que não tem banheiro e nem água encanada. Essa casa fica num terreno que ela vai visitar de vez em quando. Só que na casa que ela mora de verdade, só não tem televisão e Wi-Fi. Ela explicou no podcast que atualmente ela é totalmente dona de casa, ela não trabalha mais fora, e que ela teve que aprender a fazer de tudo, aprender a viver, porque segundo ela terceirizava a existência dela. Na entrevista, a Beatriz Trevisan pergunta pra ela o que ela mais gosta nessa vida atual dela. E ela diz que é ser dona de casa, cuidar da família, cuidar da casa, todo mundo se cuidando. Mas aí, qual que é a opinião de vocês sobre isso? Concordam com as pessoas que acham que ela tá romantizando a pobreza? Acham que as pessoas não têm nada a ver com a escolha dela? Deixa aqui nos comentários. E é isso exatamente que a gente vai Essa é a questão aqui hoje. Essa é a questão. A Juti, na sua entrevista, ela falou várias coisas. E a galera pegou ar exatamente no fato dela ter uma casa, que é uma casa de palha, numa chapada, que não tem nem saneamento básico. Não tem Basicamente, nada. A galera ficou tipo assim, cara, muito fácil pra ela largar, sumir, abandonar a puta que pariu, largar tudo e literalmente morar de aluguel. Nem aluguel é, sei lá. É muito fácil. A galera começou, tipo assim, gente, a menina que tava fora da internet simplesmente por ter cansado e querer escolher uma outra vida, agora tá sendo cancelada por fazer exatamente isso, sendo que ela não dá a opinião dela na internet mais, nem trabalha disso mais, não está usando nada pra view, não está fazendo isso porque quer aparecer, nem nada. Só que mesmo assim, o tiro saiu pela culatra, porque obviamente quando ela topou essa entrevista, ela já imaginaria que algo poderia acontecer, porque é assim que a internet é. Mas ninguém imaginava que ia dar essa repercussão toda, porque a gente já tava meio que sabendo pelo Famit, pelas poucas postagens que ela tinha feito nesses últimos anos, que ela não tava vivendo uma vida de muito glamour. Só que isso virou, gente, uma puta de uma discussão na internet. Vamos agora ver mais criadores se posicionando sobre esse assunto. Eu não vou falar isso de um lugar de vivência, vou aproveitar minha pausa do almoço, mas de um lugar de noção. Toda pessoa com o mínimo de noção da vida sabe que para uma pessoa que é pobre, ter o mínimo é importante. E eu tô falando assim, o mínimo de você ter uma máquina de lavar roupa, uma casa limpa,
habitável, com piso ajeitadinho pra você não sujar a sua casa toda hora, ter a sua casa limpa, ter comida na mesa, ter um emprego, ter seu nome limpo. Isso são coisas importantes. Eu não vou nem entrar no mérito do saneamento básico, porque saneamento básico, gente, é um direito, tá? E é um direito básico mínimo que a pessoa tem. Toda pessoa que larga a vida, porque não romantizou, quem romantiza... Não. Toda pessoa que larga uma vida confortável pra ir, eu quero viver o mais simples, o mundo, a terra, tá romantizando sim a vida com menos, com o simples, porque vive... Gente, está, porque quem cresceu com o simples, dificilmente, com o simples que eu digo, sem nada, né? Sem um banheiro decente, sem uma máquina pra lavar roupa, ninguém vai querer lavar roupa na porra do rio. É muita falta de contato com a realidade, minha gente, pelo amor de Deus. Assim, olha que eu vivo numa bolha. Vamos estourar essa bolha de vez em quando, sair, olhar pro mundo. Olha pro mundo. Você... Não é normal, gente. Vocês estão normalizando. Porque... Não, tudo bem, a vida dela. Foda-se também, né? Tá aqui falando da vida dos outros. Eu acabei de bater um pratão de arroz, feijão, carne, salada. Tô tomando um café, tô sentada, se me der calor, ligo o ar-condicionado. Assim, também foda-se, né? Ficar aqui falando da vida dos outros também. Sabe, Esqueto? Umas coisas que não tem muito sentido, não. Mas é porque esse discurso, quando é jogado assim na internet, aí o povo acha que eu tenho que fazer também. Você não tem que nada. Você não tem que nada, tá? Porque você, às vezes, não tem nem onde cair vivo. Porque é morto. Um povo que não tem onde cair vivo, que quer ir nas ideias de gente que tem pra onde voltar. Esse pra mim é o ponto, assim, que dá problema. Vocês ficam indo nas águas dos outros, a outra lá vive a vida saudável dela, acorda às 4 da manhã. Aí a outra, que tem uma vida completamente ferrada, que acorda cedo, vai trabalhar, não sei o que, quer ter a mesma vida das 4 horas da manhã. Não vai ter. Não tem. Só que às vezes a gente tá tão, cronicamente online, que a gente dificilmente olha pra fora, olha pro mundo, ali o mundo, uma árvore, entendeu? Aí outra menina falou assim, teve uma menina que falou, no comentário, porque às vezes ela quer criar o filho nesse momento da infância, num espaço apartado de tudo que ela tem. Minha gente, vocês conhecem a cidade de Niterói? O que mais tem em Niterói é, comprava um terreno lá em Várzea das Moças, lá em Engenho do Mato, comprava uma chácara, um sítio, ia pra lá, os filhos iam estudar na aldeia Curumim, no Paulo Freire. Ia ter ia usufruir desse mesmo rolê da vida natural, entendeu? Aí plantava tudo lá na chácara, no Engenho do Mato, escondido num buraco lá em Várzea das Moças. Comprava um sítio em Rio do Ouro. Não ia ter estresse. Ninguém ia perturbar ela. Porque ela ia continuar morando aqui, ia continuar tendo de tudo. É assim, gente, quando eu falo que eu conheço uma penca, eu tava almoçando agora com a minha mãe, a gente tava contabilizando, a gente conhece pelo menos assim, lembrando de conversa, umas 4. Só nesse papo bobo aqui que a gente teve, foram 4. Todas, sem exceção, depois de um tempo, voltaram pra casa. Voltaram pra vida que elas tinham. Com a mesma mentalidade? Claro que não. Uma mentalidade completamente diferente. Mas voltaram porque não se sustenta no longo prazo, minha gente. Então a pessoa pode voltar a viver a sua vida sem muitos luxos. Viver uma vida mais simples do que vivia antes. Dar uma educação diferente para os seus filhos, que cada um faz o que bem entender das suas vidas. E ter uma vida tranquila. É possível, entende? Só que assim, é muito difícil porque se tem uma exposição muito grande, muito rápida, e lidar com isso é muito difícil. Assim, ainda mais a gente aqui na internet que sai de uma vida de uma pessoa comum pra ser uma pessoa exposta. Ainda mais do jeito que ela foi exposta, assim, de aparecer em rede nacional e afins. E esse ponto da romantização de pobreza, a gente vê muito, sabe onde? Nesses espaços de classe média que tem uma galera tilelê cirandeira. Muita coisa, tá? Galera não tem um contato com o transporte público no dia a dia. Nunca. Se tem, é pouco, tá? Tem um academicismo, uma coisa que leu Foucault, que leu Durkheim, que leu os caralho a 4, mas não, quando passa por uma pessoa, segura a bolsa. Quando tem questão de cota, grita que não vai dar vaga pra crioulo. É ali do grupinho. Mas enfim. Uma outra coisa que eu acho muito interessante aqui, porque tipo assim, a gente vai mostrar aqui criadores que têm várias opiniões, tá, gente? Porque a gente acha interessante mostrar
as várias opiniões pra gente chegar na conclusão, no final das contas, né? Qual que é a nossa opinião. É importante a gente se respeitar e a galera não se respeita muito na internet, né? É sempre muito importante. Mas uma coisa que ela vai falar aqui também que eu acho muito interessante é que analisar o timing que isso tudo aconteceu. Porque a gente fez, inclusive, vídeo aqui, falando algumas semanas atrás, da revolta das pessoas pedindo o fim da escala 6x1. Então é um momento em que essas dificuldades estão sendo mais faladas, as pessoas estão vindo na internet pra falar mais dos problemas que elas estão passando. A luta de classe tá mais escancarada, né? Exatamente. Então talvez esse timing também tenha impactado ainda mais como essas falas da Jut, esse novo modo dela de viver tem impactado. Chegado, né? até a gente, né? Exato. Lauren, eu descobri de onde veio o incômodo. E que não é necessariamente com a Jut. Deixa eu explicar, calma. Eu acho que tem a ver com o timing que essa reportagem, que essa entrevista saiu, sabe? Porque assim, a gente... Tudo, absolutamente tudo no mundo tem um recorte. Tem um recorte de classe, um recorte de raça, um recorte de gênero. E dentro do recorte do conteúdo da Jut, ele é um recorte que partia do olhar dela pro mundo. Ou seja, o olhar de uma mulher branca que cresceu no meio de classe média. Então, absolutamente todos os pensares que ela trazia vinham a partir desse olhar. Não tem como ter outro olhar nisso, ok? O timing foi péssimo, porque a gente tá aqui na internet falando que tá geral fudido de cabeça, com perdão da palavra, por conta da rotina de trabalho. A galera batalhando pra poder ter mais um dia da semana, pra poder viver, para poder conseguir ter lazer, para fazer as próprias coisas. A galera tendo condições precárias de trabalho e estourando aí cativeiro de trabalho análogo à escravidão. Nada disso tem a ver com a Jut, absolutamente nada disso. E ela nem é culpada por absolutamente nada disso. Só que o timing dessa narrativa da pessoa que tem tudo e larga tudo para ir viver uma vida em que ela limpa a casa, ela lava roupa, ela cuida do filho com o marido e faz comida para dentro de casa, que é a realidade de muita gente, e a narração ser trazida como se fosse algo espetacular, eu acho que foi isso que causou o grande incômodo. Porque no final das contas, a gente tem que sempre olhar para o recorte. A gente está vendo o recorte de uma pessoa que teve o privilégio de escolher largar a vida que tem para viver essa vida mais simples. E aí você compara com todas as discussões que estão acontecendo no mundo no momento. Então eu acho que não foi muito apropriado o timing. Principalmente assim, pós-pandemia, geral ferrado de cabeça. Ninguém fala com geral tá ferrado de cabeça pós-pandemia, porque, né, o mundo vive como se a gente não tivesse passado por uma pandemia. Isso é insano. Isso é insano. E aí tem gente terminando a faculdade agora, assim, perspectiva de entrar no mercado de trabalho, a galera tentando arrumar emprego, não consegue emprego, a galera com dinheiro que tem não consegue comprar nada, não consegue viver bem, não consegue fazer um monte de coisa, e aí você ouve que alguém que teve tudo, largou tudo para viver a vida como se ela não tivesse acesso a nada. A revolta parte disso. Eu acho que parte do timing, eu acho que parte da forma como a narrativa foi construída. Agora, né, cada um pega a sua revolta e faz o que quiser. Fala no TikTok, enfia, faz comentários, fica a critério, né? Ou também não fala nada, porque não interessa. É a vida dela, né? Foda-se também tudo que eu falei. termino o vídeo. Ela levantou um ponto que eu acho super válido, essa parada aí, tipo assim, da justa posição da mulher que, por bel prazer, por livre e espontânea vontade, e também por ter acesso a essa liberdade que milhares de brasileiros não têm. Ela escolheu uma vivência que vai de contramão a tudo que as pessoas desejam pra si, mas ela tava lá vivendo a vida dela no mato, sem incomodar ninguém, fazendo a merda que ela queria. E só que bem ou mal, ela deixou pra trás todo um legado de pessoas que ainda vão se interessar por ela. Então eu acho que talvez o erro daí dessa história toda não seja nem o fato da Juju. Eu adoro o trabalho do Chico e eu acho que eles fizeram um trabalho bacana, mas talvez faltou também olhar para as pessoas, talvez porque a gente trabalha no YouTube e nós não somos porra nenhuma, as pessoas que não gostam da gente odeiam a gente, é que a gente toma o nosso cu. Então, tipo assim, talvez a gente já tenha esse medo do cancelamento o tempo todo, que o povo com vídeo, com thumb, com não sei o que, com a puta que pariu, e aí a gente já fica com essa coisa, tipo assim, olhando cada narrativa que pode ser um tiro na nossa culatra. Exato, a gente tá sempre olhando o que pode dar ruim, o que não pode dar ruim. Então, é o nosso olho de
de águia. É o nosso modus operandi, perfeito. Então talvez faltou ali na narração, porque quem conta a história é o Chico e a sua equipe. A Jujute é só direcionada numa história que eles já vieram pensando que, tipo assim, se ela nos conceder essa entrevista, essas vão ser as perguntas que a gente quer perguntar pra ela. E é esse que vai ser o direcionamento da entrevista. Talvez faltou esse lugar de, tipo, falar, olha, mas a gente sabe que a realidade dos brasileiros não é assim. Ou de fazer essa pergunta, que eu tenho certeza que a Jujute, na imensa inteligência emocional dela, por exemplo, não posso atestar sobre ela, não conheço ela de verdade, gente. Mas assim, sabendo que a gente conhece a internet, ela sempre foi uma pessoa que parece ser muito sensata. Ela iria falar, até porque ela não escolheu falar sobre maternidade, porque ela não acha que é o lugar dela, ela não é a única mãe do mundo, e ela não ia fazer isso sobre ficar falando o que é melhor ou pior pra uma criança. Eu acho que ela teria se colocado nesse lugar de entender que ela tem uma liberdade, só que eu acho que faltou talvez essa maldade do direcionamento da linha editorial, percebe? Exatamente. Concordo? Eu concordo totalmente, amiga. Eu acho que faltou um pouco disso, tipo assim, de da galera mostrar, tipo assim, que isso é um privilégio. Que o que ela tem, querendo ou não, é um privilégio de poder escolher viver essa vida e se tudo der errado, se ela não quiser mais, ela volta pra onde ela tava antes. Exatamente. Qual que é a opinião de vocês? Já deixa aqui registrado que o vídeo vai ficar longo, a gente já quer ir batendo bola. Bora pra mais gente reagindo a esse acontecimento da Jujute. Exato, agora vamos pegar a outra opinião. Galera que, tipo assim, já não acha que ela tá romantizando coisa nenhuma. E que a galera tá se passando. Ai, porque a Jujute tá romantizando a pobreza. Ai, gente, a Jujute tava lá vivendo a vida dela. Quem foi caçar assunto foi o Chico Feliz. Que, aliás, muito obrigada. Adorei saber notícias dela. Adorei saber como é que ela tá. Ai, porque agora ela falou que ela vive numa casa que não tem saneamento básico, que não tem banheiro, que aí ela acha legal ser pobre. Meu amor, ela tá vivendo a vida dela. Ela nem tava compartilhando isso na internet. Tem gente que romantiza pra poder monetizar. A Jujute tava lá vivendo a vida dela. O Chico Feliz foi lá pra poder fazer o conteúdo dele de podcast e descobriu coisas sobre ela. Coisas essas que, por ela nem ia expor. Ou por acaso ela gravou um vídeo. Olha, gente, que legal, eu construí uma casa de pedra e barro e tô vivendo aqui lavando a roupa no rio. Não, ela não fez isso não, caralho. A gente tá sabendo o que ela deixou a gente saber. Mas isso não significa que ela tá romantizando nada, ela está vivendo do jeito que ela quer. Não fala da Jujute pra mim não, velho. Eu não consigo ficar sem internet. Internet é meu ganha-pão, é o meu trabalho. Eu não estou disposta a abrir mão das minhas mordomias, das minhas coisinhas, pra viver uma vida simples no campo. Eu tenho horror a isso daí. Por mim, asfaltava era tudo. Gosto do meu computadorzinho, minhas coisinhas cara aqui e tal. Mas assim, essa sou eu. Essa é você. Que gosta da internet, que a gente vive se alimentando disso aqui e alimentando isso daqui. Agora, não é porque uma pessoa que era uma figura pública, que tinha pensamentos maravilhosos, dividia muito desses pensamentos no YouTube. O canal dela é excelente, ainda está no ar. Ela largou o emprego na internet, largou o GNT, largou tudo e foi ser mãe e dona de casa, como ela disse, vivendo numa casa que não tem banheiro, que ela tá romantizando a pobreza. Ela decidiu viver esta vida. Ela não tá botando você, tia Neide, dentro da casa dela, velho. Ai, porque agora ela foi viver lá nessa cabana e, nossa, que tipo de vida ela tá dando pro filho dela. Não é problema seu. Vai viver sua vida. A gente gosta aqui das nossas coisinhas caras, de passear no shopping com ar-condicionado, entendeu? Ai, porque cachoeira, natureza, lava roupa no rio. Gente, eu não sou ninguém sem a minha máquina Smart que lava, seca e conversa comigo quando eu tô chateada. Eu não vivo sem as minhas coisinhas, sem um bom passeio no shopping sem dinheiro. Mas essa sou eu. Você, nós. A Jujute não. Qual que é a dificuldade de entender isso daí? Vocês têm essa informação pra me dar? Ai, que falta do que fazer, sabe? Tá vendo por que ela saiu da internet na época certa? Porque vocês jamais entenderiam. Vocês iam ficar problematizando cada frase que ela falasse, mesmo que ela estivesse falando a verdade sobre você. Então assim, deixa a menina viver a vida dela. Você quer ouvir o podcast sobre o que ela tem pra dizer? Escuta. Você não quer, tuiteiro? Vai viver. Ai, que saco. A Jojo é uma personagem da internet. Ela ficou famosa através dos seus vídeos pro YouTube e, se quisesse, acredito que poderia muito bem ter feito disso uma carreira vitalícia. Ela já tinha certa fama, ela já tinha poder de influência. Eu acho que antes da gente conceber o influenciador enquanto uma profissão,
Jojo talvez exercesse, mesmo que inconscientemente. Vocês lembram como foi o episódio quando ela faz a leitura do livro A Parte Que Falta? Um livro infantil que depois que ela fez a leitura completa no perfil dela, tipo, não tinha mais nenhuma novidade, não tinha algo assim que ensejasse uma curiosidade para que as pessoas pudessem comprar. Ainda assim, o livro esgotou em diversas livrarias. Além do canal do YouTube, ela tinha um podcast e tinha um quadro fixo na GNT. Devia estar tirando uns 2.000 limpo, né? E é com tudo isso que ela simplesmente abre mão de qualquer poder de influência que ela tivesse e que provavelmente ela só aumentaria. Ela deliberadamente abre mão de tudo isso porque haviam coisas que eram mais importantes para ela do que isso. Como, por exemplo, criar o seu filho com a possibilidade de ele escolher ser ou não uma pessoa pública. Eu achei isso muito precioso da parte dela, porque a gente presencia facilmente diversos influenciadores que comercializam os seus filhos. Quando nasce, já não registra mais no cartório, se registra diretamente na junta comercial, porque o filho já nasce com empresas, o filho já nasce com patrimônio. E parece que a gente não tá tão preocupado assim em questionar, em problematizar esses pais que estão vendendo desde o primeiro momento a imagem dos seus filhos. E como a gente pode ficar tão incomodado quando uma mulher escolhe preservar a intimidade da sua criança, que a gente sequer sabe o nome. A mulher tá tão alheia a qualquer possibilidade de comercialização da sua vida que num tempo onde a maternidade é um dos nichos mais lucrativos do mercado, ela sequer faz questão de entrar no tema da maternidade. Quando a entrevistadora comenta que percebeu que ela está com braços fortes, musculosos, ela fala que constatou que a maternidade demanda músculos e o assunto sobre maternidade se encerra por aí. Então, definitivamente, a gente não está falando aqui de uma pessoa que de alguma forma tenta influenciar, vendendo seu estilo de vida, vendendo determinada percepção de mundo, vendendo determinados comportamentos. Ela é uma das poucas pessoas que a gente pode dizer que simplesmente está vivendo a sua vida da forma que bem entende. Sempre que eu posto um vídeo aqui comentando sobre um comportamento problemático que determinado influenciador está reproduzindo, sempre tem o comentário dizendo: ah, mas se não concorda é só não fazer igual, a pessoa está simplesmente vivendo a vida dela, é só você não assistir. É um tipo de comentário que me irrita um pouquinho, porque a gente não está falando de pessoas que simplesmente estão vivendo a vida dela, nós estamos falando de pessoas que vendem o seu estilo de vida. A profissão delas é influenciar, elas estão na categoria de formadores de opinião. Então é óbvio que a gente cobra a responsabilidade dessas pessoas. É óbvio que essas pessoas estão no lugar de talvez romantizar a pobreza, talvez romantizar o consumo exacerbado. Não é o caso da Júlia, uma pessoa agora completamente aleatória, porque Jojo não existe mais, que no caso da Júlia está simplesmente vivendo a sua vida sem tentar impor de forma alguma, sem tentar vender curso, sem estar postando 83 stories por dia, tentando vender produto X ou Y, tentando vender o seu estilo de vida. No caso dela, a gente pode olhar de fora e pensar: nossa, eu jamais faria isso, eu jamais viveria dessa forma, eu jamais me colocaria no mato sem televisão e construiria uma casa de palha sem banheiro, tendo que tomar banho no rio. É literalmente só o estilo de vida de uma pessoa aleatória que, não compactuando, ela não me força de forma alguma a viver de modo parecido com o dela. Eu posso olhar e pensar: ah, não serve pra mim. Nós não estamos falando de uma pessoa que ganha vida, que ganha dinheiro com a audiência. Muito pelo contrário, e aqui eu acho que a gente pode entrar no tópico que eu fiquei um pouco preocupada quando eu li, antes de ouvir o podcast, que eram as pessoas dizendo que a Jojo negou que o trabalho doméstico fosse um trabalho. Só pra deixar bem claro, eu não acho que seja uma pauta de menor importância. Muito pelo contrário, inclusive o tema do meu TCC foi o reconhecimento do trabalho doméstico como efetivo labor para fins previdenciários, né? Porque eu sou formada em Direito, não podia pegar só a parte das ciências sociais. Mas enfim, que mesmo entendendo a absurda importância dessa pauta, me parece muito claro que quando ela diz que ela parou de trabalhar e que agora ela só fica em casa, agora ela cuida do lar, ela está dizendo que saiu da esfera produtiva do trabalho para se concentrar na esfera reprodutiva, que factualmente não dá dinheiro. Quando a gente estuda as diferenças do trabalho produtivo para o trabalho reprodutivo, a mais notória de todas elas é que um é remunerado e o outro não. Um está na esfera produtiva do trabalho e o outro simplesmente é invisibilizado. A mulher só está dizendo que ela parou de trabalhar de uma forma que ela ganha dinheiro, e é por isso que ela e o marido, namorado, não sabemos que termos é o companheiro dela,
fazem todas as atividades domésticas. Eles cozinham, eles lavam as próprias roupas, eles plantam. Porque com ela estando fora da lógica do trabalho produtivo, os ganhos que eles têm diminuíram muito e é por isso que eles tiveram que adequar o estilo de vida deles. É o que ela fala. Tem uma galera aqui na internet que parece que descobre um conceito novo e fica desesperado pra aplicar esse conceito na primeira situação que vê. Por mais que a situação não tenha nada a ver com esse conceito, eles fazem um malabarismo e já taxaram. É romantização da pobreza, é desvalorização do trabalho doméstico. Talvez tudo isso venha de um lugar de ressentimento de uma mulher que abriu mão, que disse pra gente, olha, vocês me acompanharam até aqui, mas agora eu tenho outras prioridades. Vocês não são a coisa mais importante da minha vida. O meu público, a minha audiência, o dinheiro que isso me gera, não é a coisa mais importante da minha vida. Eu tenho outras prioridades. Numa situação como essa, talvez quem está no lugar de público fique ressentido ao ponto de pensar, como assim eu não sou a coisa mais importante da tua vida? Eu te dou audiência, como tu ousa não me dar nada em troca? Como tu ousa não vender a tua vida pela audiência que eu te dou? E na primeira vez que depois de muito tempo a gente ouve a voz dessa mulher, ainda que indiretamente, porque sequer foi um vídeo que ela gravou para suas redes sociais, um áudio que seja, ela está sendo entrevistada, ela está se manifestando pra gente de uma forma muito indireta. As pessoas ficam caçando erros e tropeços para que de alguma forma elas consigam justificar o fato de que uma pessoa simplesmente não quis continuar vendendo a sua vida na internet. Eu faria o mesmo? Provavelmente não, mas a gente não tá falando aqui do que eu faria ou não, a gente tá falando do que a Jojo, a Júlia, fez. E a essa altura, considerando a repercussão idiota que esse podcast teve, eu acho que ela fez mais do que certo mesmo. A conclusão que eu tiro vendo agora os dois lados, as pessoas que apoiaram a Jojo e acham que a galera tá fazendo tempestade no copo d'água, e a internet que tá criticando, vendo pontos ali que são errados, é que, tipo, dá pra gente falar que talvez a Júlia, CPF, seja uma pessoa que no alto dos privilégios dela, podendo ter a liberdade que tem, escolhendo uma vida que vai na contramão do que todos idealizamos pra nós, inclusive as pessoas que estão nesse lugar, não por vontade própria, mas porque não tiveram o privilégio de nascer diferente, pode ser que numa visão mais limitada esteja romantizando uma vida que não é tão interessante assim pra quem nunca teve escolha de viver outra. Mas o que a gente tá falando aqui não é da Júlia, até porque ninguém tem acesso a ela mesma não permite, e ela é uma pessoa que nós não conhecemos. A gente tá falando da Jut Jut. A Jut Jut, que era a influenciadora de 3 milhões de seguidores na internet e carreira na GNT, ela não tá vendendo bosta nenhuma. Não, ela não tá fazendo 300 mil stories, 300 vídeos falando, gente, a minha vida é muito melhor do que a de vocês. Venham viver esse tipo de vida também junto comigo. Venha conhecer a minha vila, gente. Conhecer a minha casa sem banheiro. Não é isso que ela tá fazendo. Então, como a gente só tem acesso a Jut Jut, tudo que foi imputado a Jut Jut, CNPJ, é um ponto, é tipo Joe em Friends, é um moot. Ponto mútuo, que é irrelevante. Porque se a gente puder julgar alguma coisa, já que obviamente tá essa cápsula de entrevista no mundo, é que talvez colocar a Júlia como... Será? Não, vamos discutir aqui entre amigos. Será que ela, com a visão dela limitada, da bichinha tilelê, não pegou ali uma rota só porque ela idealizou uma coisa que na cabeça dela fazia sentido, mas não é tão interessante assim, no quesito geral do nosso país? É uma coisa. Mas a gente não tem acesso a essa Júlia, a gente só tem acesso a Jut Jut, é ela que a gente pode julgar. A Jut Jut não tá fazendo nada, ela tá lá no mato dela, lavando a sopa dela no rio. Então agora vamos às conclusões? É, porque eu acho que as pessoas estão se perdendo nesse ponto. Ah, ela tá romantizando. Não, ela não tá romantizando porque ela não tá fazendo nada na internet. O ponto que as pessoas estão perdendo é exatamente esse privilégio que ela tem de poder escolher, afinal de contas, se ela quer viver uma vida de luxo ou não. Não é sobre vilanizar ou também não abrir nenhuma discussão. É interessante, nós como sociedade podemos falar sobre isso, contanto que a gente sabe que ela não tem nem internet pra ficar ouvindo a nossa injeção de sapo. Exatamente. Mas todo mundo brigando sozinho, a gente tá igual Lelé da Cuca tacando pedra de avião. Dito isso, já que a discussão foi aberta, vamos entender o que de fato é a questão. Eu acho que as pessoas estão se perdendo, inventando coisa onde não tem, trazendo pauta onde não tá e culpando uma pessoa que não tem nem internet nem Wi-Fi. Poder escolher é o maior e melhor privilégio. A Jojo abandonou a vida de influenciadora para morar em uma casa que não tem banheiro, ou seja, não tem saneamento básico, e isso só me fez pensar uma coisa. Enquanto a maioria das pessoas achava absurdo ela abandonar a carreira de influenciadora, para ela era uma escolha normal porque ela sempre teve poder de escolha. Quando você provém de uma vida confortável, a escolha é algo super natural para você. Você não tem que trabalhar com aquilo que você não gosta, você não tem que tolerar abusos. Assim como ter uma vida confortável te permite ver as coisas belas e simples da vida. Ah, então o que a Jojo tá fazendo é um desserviço, é glamorização da pobreza? Particularmente, eu acho que ela fez uma escolha para a vida dela que só irá impactar a vida dela.
Mas eu acho curioso e interessante a gente analisar essa história, porque a gente consegue entender que escolher é um privilégio que não está acessível para todo mundo. Trazendo um exemplo pessoal, eu machuquei o meu pé recentemente, inclusive ainda estou com ele machucado, e eu não pude escolher não trabalhar. Ainda que eu trabalhe para mim mesma, parar de trabalhar iria impactar nos meus ganhos do final do mês. Ou seja, parar de trabalhar não era uma escolha tão simples. Claro que eu tive o conforto e a possibilidade de trabalhar de maneira remota. Então vocês conseguem perceber que quando você não provém de uma vida confortável, você não consegue entender que você pode escolher. Na verdade, tudo pra você é um risco tão grande que não vale a pena correr. Gente, como o rico romantiza a pobreza, né? O que me pegou é que no meio do podcast, ela fala que ela comprou um terreno na Chapada, que eu imagino que seja Chapada dos Veadeiros, né? E que ela falou que ela ama ir pra lá, porque a casinha dela não tem nada, nem banheiro. Ou seja, lá na Chapada, ela vive sem saneamento básico. Porque se ela não tem banheiro, vocês imaginam onde é que ela faz as necessidades dela, né? Ela diz que ela toma banho no rio, mas banho é o de menos, você imagina o resto. E no que eu ouvi ela falando isso, eu, como uma pessoa que é de origem simples, e olha que eu nem vim de um lugar sem saneamento básico, tá? Eu só era bem mais pobre mesmo. Eu fiquei, cara, qual o tamanho do privilégio que uma pessoa nasce pra ela achar o máximo morar num lugar sem saneamento básico? Pelo amor de Deus, isso não é um hate pra Jujut, tá? Por favor, não levem pra esse lado. Foi só que eu ouvi isso e me veio na mente algo que eu já até conversei com os meus amigos há um tempo atrás. Que é assim, sabe quem larga tudo pra viver, tipo, na roça, numa casa sem reboco, sem piso, sem nada? Rico. Porque você não vai ver um pobre que ascendeu na vida querendo largar tudo e voltar a viver num lugar sem saneamento básico. Eu vou dar uma comparação, assim, mais aqui da vida real. Você imagina o Whindersson Nunes passando por tudo que ele já passou na internet, que foi até muito mais do que a Jujut, largando tudo e voltando a viver uma vida extremamente pobre, que era a realidade dele antes de ganhar fama na internet? Não, né? Porque quem veio de lá não quer voltar pra lá. E quem não veio dessa realidade, mas conhece ela, não morava nela, mas morava próxima, não quer ir pra lá de jeito nenhum. Dando meu exemplo novamente, eu não vi da extrema pobreza, mas eu morei perto dela, eu conheço essa realidade, entendeu? E hoje eu tenho muito mais do que eu tinha quando eu comecei. E ainda assim eu sou considerada pobre, mesmo tendo mais do que 93% da população brasileira. E eu não sei o que poderia acontecer na minha vida para eu querer morar num lugar sem saneamento básico. E eu imagino que a maioria das pessoas que vieram de onde eu vim, ou até de mais um pouco embaixo, ou um pouquinho mais em cima, também não ia querer. A Jujut foi morar no mato e agora as pessoas estão falando que ela tá romantizando a pobreza. A bicha tava quieta e aí ficou a outra lá 20 minutos batendo palma na frente da casa dela pra conseguir gravar uma entrevista. Agora ela tá romantizando a pobreza. E pra mim essa é a prova de que as pessoas elas têm um problema único e exclusivo com a forma que os outros gastam o próprio dinheiro. Se a Virgínia compra uma bolsa cara, é um problema. Se a Jujut viu que fama e dinheiro e tudo que é o entorno disso não é legal, e ela resolveu viver de uma forma simples e não tá monetizando com isso, e não tá postando no canal dela, não tá falando, ai gente, a gente tem que viver de uma forma simples, ela não tá fazendo isso. E agora também é um problema. Eu só não peguei muito bem se o podcast ele vai falar de outras pessoas que sumiram da internet ou se ele vai ser direcionado pra Jujut. Mas uma das coisas que eu definitivamente já penso é o seguinte, ele já provou o ponto dele. Já provou o ponto dele. As pessoas estão tão incomodadas com o jeito que ela tá vivendo a vida dela que provou, o podcast com um episódio provou o ponto dele. E é isso que é muito interessante, né, gente? A gente vê aqui a questão do privilégio. Realmente, a questão toda que tem que ser discutida aqui é isso. Que ela tem um privilégio de ter vindo de um lugar de classe média, de poder ter tido oportunidade de ser youtuber, de ganhar muito dinheiro e poder escolher qual é o tipo de vida que ela viveria. E realmente, muitas pessoas que já vieram da pobreza e ascenderam não tomariam essa mesma escolha por saberem qual é a realidade. E muitas pessoas, a maioria do Brasil, não tem a oportunidade
oportunidade de escolher qual a vida vai levar, né? Infelizmente, qual trabalho vai ter e se vai tirar folga ou não. Inclusive, muitos estão na escala 6x1, né? Assim, eu concordo plenamente que essa é a verdadeira questão que a gente tem que debater para um geral no Brasil, pra galera começar, através do exemplo da Jut, que tem uma plataforma, então as pessoas vão se interessar pelo assunto que refere a ela, pra gente discutir o que de fato é privilégio, porque eu sei que as pessoas têm muita dificuldade de entender que no Brasil a maioria de nós é classe média, e isso no grande esquema do dinheiro, capitalismo do mundo, nós somos todos pobres. Só que tem pessoas que têm mais oportunidades e privilégios, outras menos, só que a gente fica nessa briga como se todos nós fôssemos, sei lá, bilionários do Brasil, quando eles são 15 pessoas. Mas meu ponto é, a gente não entende disso de privilégios, porque a gente também não entende a nossa própria classe. Mas o ponto todo é que, tipo, imputar essa culpa na Jut, que não tá vendendo nada, nem romantizando nada, nem publicizando nada da vida dela, que a gente não concorda aqui no canal. Exatamente. Mas que a gente pode usar a pauta Jut pra gente debater o que é a liberdade financeira e privilégio na nossa sociedade, pra nós, finalmente, quem sabe, nos situarmos do que nós somos é o ponto. Esse é que é o ponto. Porque assim, a bicha, igual o cara falou, ela tava quieta. Ela estava quieta, vivendo a vida dela e agora quiseram saber o que tá acontecendo com ela. Então, assim... Qual que é a opinião de vocês? Qual que é a opinião de vocês? O que vocês acham quanto a isso? A gente já tá romantizando, não tá? Comenta aqui que a gente quer saber. Vai seguir a gente nas redes sociais, No tudo é sempre. sempre. Um beijo. Tchau. Vai ter vídeo amanhã e depois, ó. Muito vídeo, chuva de conteúdo.